Olá pessoal, sou o professor Humberto Miranda, professor de Ciências Humanas do Pré-ENEM Legal e venho trazer para vocês aqui uma questão de filosofia que caiu na prova de 2024. Bora lá para a questão. Questão 71 do caderno amarelo diz assim: o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, é junto com a Assembleia Geral um dos principais órgãos de tomada de decisão dentro da entidade. O Conselho lida com questões de segurança e paz internacionais, além de recomendar a admissão de novos membros à Assembleia Geral e aprovar mudanças na Carta das Nações Unidas. 5 dos 15 membros são permanentes e podem vetar resoluções, o que ocorreu 261 vezes até 2020. Bora entender aqui um pouquinho o Conselho de Segurança da ONU. Gente, dentro da ONU você tem várias entidades, e vários órgãos. O Conselho de Segurança da ONU foi criado em 46, logo após a Segunda Guerra Mundial, e a ideia é o quê? Manter a paz mundial. E aí o Conselho de Segurança, formado inicialmente por 5 membros, e esses 5 membros são efetivos. Eles têm poder de voto e de veto. Eles que mandam de fato no Conselho de Segurança da ONU. A cada 2 anos, na verdade, 10 membros são escolhidos como membros ali, tipo parceiros, para ajudar nos conselhos e tudo mais. Mas esses membros não têm o peso do voto e do veto. Ou seja, os 5 que decidirem, está decidido. Quem são esses 5 membros? A gente está falando de Estados Unidos, na época era União Soviética, agora é Rússia, Então Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e a China. Se vocês analisarem direitinho, Estados Unidos, Rússia, que na época era União Soviética, França e Reino Unido são os 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então eles começaram a ideia, lembrando que a ONU é a criação dos Estados Unidos. E a China foi convidada pela Rússia para fazer parte, para ter um equilíbrio ali. Ok, então esses 5 países têm a obrigação de manter a paz mundial. Claro que na prática a gente não vê isso, sendo que normalmente quem está na guerra é os Estados Unidos e a Rússia junto. Então eles provocam a maioria das guerras, dos conflitos, mas a função deles é manter a paz mundial. Meio contraditório, Agora entendendo, já que a gente já sabe como é que funciona o Conselho de Segurança da ONU, bora ver o que a questão quer saber da gente. A composição e o funcionamento do organismo internacional apresentados revela a seguinte característica das relações internacionais entre os países membros. Ou seja, ele quer saber o seguinte: como é que esses países membros do Conselho de Segurança da ONU e da Assembleia Geral, como é que eles se relacionam? Como é que funciona essa relação entre eles? Na letra A, igualdade militar. Não tem igualdade militar. Não tem como a gente comparar aí, esses 5 efetivos com os 10 membros convidados. O Brasil, por exemplo, já fez parte como membro convidado, assim como a Argentina. Não há uma igualdade militar. Até entre os 5 também não há. Os Estados Unidos, a Rússia e a China têm um poderio militar gigantesco. França e Reino Unido nem tanto. Assimetria política. Politicamente, será que eles não são iguais? Será que tem divergência política? Faz sentido. Bora pensar no seguinte: Estados Unidos é um país capitalista democrático. Ok. A Rússia, atualmente, capitalista democrático. Na época da União Soviética era socialista. O Reino Unido, você tem ali a ideia da monarquia. Então já não é igual aos Estados Unidos e à Rússia, certo? Na França você tem a ideia de primeiro-ministro. Já muda um pouquinho, não é presidencialista. E na China a gente tem a ideia do socialismo de mercado, que é a ideia mais econômica, e partido único. Então eles não têm uma simetria política. De fato, eles são assimétricos. A B faz sentido. C, consenso multipolar. Não tem consenso multipolar entre esses membros. Então a gente já pode descartar a C. Equilíbrio estratégico. Também não há esse equilíbrio estratégico. Eles têm divergências bem interessantes em relação à estratégia, seja política, econômica e militar. E soberania compartilhada também não. Então aqui, por dedução, o que eles têm de fato em comum é a ideia deles não terem uma política simétrica, e sim assimétrica. Eles não têm essa igualdade política, Fica aí uma questão de filosofia bem interessante, Envolve aí questões atuais, de atualidades, e fica bem mais fácil para vocês resolverem também. Espero que tenha ajudado, Normalmente relações internacionais cai pelo menos uma questão no Enem, então 2025 agora pode vir algo parecido também. Fico por aqui, sou o professor Humberto e espero vocês na próxima questão comentada.